Então, de novo, vos cumprimento e hoje aqui estamos para falar de oração ou prece. E eu pergunto, costumamos falar com o nosso Pai do céu? Costumamos. É que orar é falar com Deus, falar com Jesus, falar com todos aqueles que, acima de nós, nós sabemos que nos escutam e nos podem amparar. Então, para nós pensarmos nesta temática, aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, há uma mensagem que tem por título Na Oração. E eu não sei se têm presentes que um dia os discípulos chegaram-se a Jesus e disseram-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Isto está em Lucas 11:1. Porque Jesus também orava ao Pai. Então, Emmanuel diz assim pela mão de Francisco Cândido Xavier: a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Quantas vezes é assim que nós oramos, não é assim? Que nós volvemos o nosso pensamento e o nosso coração ao alto. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Porque, equivocados de alguma forma com o propósito de estarmos a viver, nós pensarmos que estar bem ou viver bem é não ter muito que fazer, não ter grandes preocupações, que a vida corra sem grande esforço. E Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhe mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Quando nós compreendemos, de facto, o que estamos a fazer, quem somos, para que Deus nos dá a vida e nós chegamos aqui. Cessam as rogativas ruidosas. Acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. Porque nós compreendemos que a vida que Deus nos dá e a encarnação que Deus nos permite é uma oportunidade de engrandecimento, de melhoramento, de aperfeiçoamento, de evolução. Então nós evoluímos se estiver tudo parado, se formos a navegar num cruzeiro à bolina, sem esforço algum. Não. Nós evoluímos, aprendemos, aperfeiçoamo-nos com as diferentes situações que a vida nos oferece. E quando nós somos tocados para a verdade, somos tocados por essa luz que Jesus sempre irradia para nós, porque há sempre um dia que nós tomamos consciência, não é? Então nós tornamos-nos estas pessoas que creem que Deus sabe o que nós precisamos, ou não. Deus sabe. Nós podemos pedir a Deus, mas devemos colocar nas suas mãos, porque Ele, melhor do que algum de nós, sabe o que cada filho precisa.
e por isso se acalmam os desejos, nós vamos sendo pessoas mais serenas. O discípulo nada reclama e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. Porque aqui estamos todos a aprender que a nossa vida não se resume à materialidade, é muito mais do que isso. Então, o coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Isto pode ser para qualquer um de nós. Pensarmos sobre como falamos, o que pedimos, não é? Como nos relacionamos com o nosso Pai e com todos os espíritos superiores que nos tutelam. Então, neste livro maravilhoso, quem não o tem, devia tê-lo na sua mesinha de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Este assunto sobre a oração e a prece é mais aprofundado. E não é preciso muito mais. Eu vou-vos ler aquilo que Jesus disse, porque nós devemos trazer para nós estas orientações de Jesus, que, tal como eu vos disse, e ali na mensagem de Emmanuel estava, como, no fundo, os discípulos oram, nós somos todos aprendizes, seguidores, ou estamos a tentar seguir a Jesus, portanto, eles pediram a Jesus a orientação de como deviam orar e Jesus não se negou. Portanto, fica para nós agora também, aqui no capítulo 27 do Evangelho, que tem por título Pedi e obtereis, alguns aspectos a ter em relação à prece. Diz Jesus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, nós não precisamos de grandes palavras e de grandes conversas. Deus conhece-nos ou não? Completamente. Nós somos seus filhos, somos transparentes para Deus. Então, Ele sabe tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos de ter e de cultivar a humildade de falar com Ele e de lhe pedir. Não é assim que fazemos com o nosso Pai da Terra? Então, não precisamos de nos pavonear com as orações. Jesus recomenda: entra no teu quarto em secreto, entra em ti, entra na tua alma, no teu coração, porque Deus conhece o que lá está. E aí, fala com Deus. E o vosso Pai, que vê tudo o que se passa em secreto, te responderá. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, outra grande qualidade da prece: não é preciso pedir muito, é só saber, como nós dizemos no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque o pão nosso não é só o pão para o corpo, é também o pão para a alma, para o nosso espírito. Porque o nosso espírito precisa de alimento ou não? Precisa. E a prece é um dos seus maiores fatores de alimento. Porque quando nós oramos, nós ligamos-nos diretamente à fonte de energia positiva. É ou não é? É como nós podemos comparar. Quando ligamos a alguém, nosso amigo, estabelecemos por aquele fio uma ligação, não é? E no retorno nós recebemos da sua alegria, do seu bem-querer, do seu amor, é ou não é? Consoante
a pessoa a quem estamos a ligar, que está do outro lado do fio. Então, quando oramos, nós ligamos-nos ao alto, ligamos-nos à fonte das energias puras, positivas. Então, também, se estivermos de coração puro, não é? Já vamos ver aqui à frente, naturalmente, e abertos a isso, a energia vem. Não cuidar de pedir muito, mas confiar em Deus e pedir-lhe tudo aquilo que precisamos, o pão nosso de cada dia. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Isto é, se eu tiver o meu coração carregado, não é? Magoado, cheio de sentimentos negativos, eu consigo estabelecer uma boa ligação? Ou ela está cheia de ruídos? Tem ali aquela sombra, aquela mágoa, aquela negatividade. E eu preciso, qualquer um de nós, precisa ou não, que o Pai entenda, compreenda, perdoe, releve. Eu digo perdoe, embora nós saibamos que Deus nos ama. Deus nos ama tanto que Ele não se ofende com aquilo que nós fazemos. Ele sabe o nosso estádio e sabe que erramos. Portanto, Deus apenas ama, embora nós tenhamos ainda muita necessidade de lhe pedir perdão. Então, eu sou perdoado na medida em que eu perdoo. Porque sempre que o meu coração tem essa atitude de perdoar, como é que eu fico? Carregado ou leve? Leve. Sempre que nós entendemos o outro, compreendemos as suas ações, sabemos que todos somos falíveis, eu crio um espaço de amor, de fraternidade, de compreensão. E isso faz o meu coração e a minha alma tornarem-se mais leves. Não é assim? Então, deve ser assim, com essa compreensão, por nós que erramos e por todos os outros que nos dirigimos ao Pai. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. E aqui vemos nós, o fariseu cheio de orgulho e a sentir-se um ser no topo, não é? O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Nós hoje não utilizamos tanto esta palavra, pecador, mas temos a consciência de que todos somos espíritos em evolução, não é assim? Sendo espíritos em evolução, não somos ainda perfeitos. E não sendo perfeitos, é natural que erremos, porque ainda estamos nesta condição de aprender com os nossos erros, não é? Quantas vezes nós erramos e depois vemos a consequência do erro e assim aprendemos. Então, nós devemos ter esta humildade perante o Pai, perante Deus, perante o alto. Somos espíritos necessitados, somos espíritos que, neste caso, o publicano nem ousava olhar para o céu. Nós sabemos que somos os espíritos com muita necessidade de amparo. Então Jesus termina: Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado e o outro não, porque porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. E quantas vezes nós, ao orar, falamos com Deus como se nós soubéssemos mais do que precisamos do que Ele, não é? E mais, quantas vezes oramos
negociando com Deus ou com o alto, dizendo-lhe, dá-me isto que eu dou-te aquilo, fazendo aquelas promessas. E nós devemos criar a consciência de que nós somos os construtores da nossa vida e Deus está atento, a vida responde-nos às necessidades de acordo com o nosso merecimento. Então, para terminar, aqui leio-vos o ponto 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Portanto, antes orai intimamente as nossas palavras, os nossos sentimentos, os nossos anseios, colocados nas mãos de Deus. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade deles. Outro conselho. Não precisamos de grandes palavras. Às vezes só as lágrimas a rolarem pelo nosso rosto, silenciosas, são uma prece para Deus. Um olhar de gratidão por tudo o que Ele criou para nós, a água, o ar, a natureza, as flores, as crianças que riem, este olhar de gratidão e de amor, são uma prece no íntimo do nosso coração. São ou não são? Acompanhar uma música, um bailado, fazer o nosso trabalho com dedicação, cantar de coração. Diz o povo que é orar 2 vezes, não é assim? São formas de entrar em contacto com o mais alto. Então, o que importa não são as palavras caras, nem as muitas palavras, é a sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo o sentimento contrário à caridade. Perdoar, ou entrar em processo de perdão, de compreensão, de aceitação, porque não há nenhum de nós aqui que não precise do perdão de alguém. Nenhum de nós na Terra. Todos precisamos do perdão e da compreensão de alguém. E de Deus, muito mais. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mau, isto é, o que há em nós para ser melhorado, para ser aperfeiçoado. Então, ficam estas palavras de Jesus sobre a qualidade da prece, da oração, e este conselho, esta orientação também, para podermos procurar no Evangelho segundo o Espiritismo tudo aquilo que ele diz, muito mais, agora, mais aprofundadamente, sobre a oração ou a prece. Que vos tenha servido como a mim serve em cada dia lembrar as palavras de Jesus e poder trazê-las para a nossa vida.